Olá, bem-vindos a mais um momento neuropsicopedagógico. Hoje nós vamos falar do papel da atividade física, para a minimização dos quadros de ansiedade crônica. Para entendermos melhor esse processo, a gente precisa conhecer sobre duas áreas do cérebro que se comunicam naqueles momentos em que nos deparamos com alguma situação, com algum problema e que demanda uma reação imediata do corpo. Então, uma dessas partes é o hipocampo. E o hipocampo é aquela área que acumula memórias de curto prazo e que são necessárias para suas atividades diárias. A outra parte é a amígdala cerebral. Essa informação vai chegar na amígdala. A amígdala, então, vai passar essa informação para o hipocampo. O hipocampo vai acessar essas memórias que estão relacionadas a essa situação e vai dizer para a amígdala como ela deve acionar os sinais de alerta para o corpo. E são esses sinais de alerta que vão levar à produção de algumas substâncias que vai fazer com que o corpo reaja diante do problema. Então, vamos imaginar que acabou de acontecer um acidente nas proximidades de sua casa. Então, a amígdala vai mandar essa mensagem para o hipocampo. Agora, imagine que você descobre que nesse acidente a vítima foi um filho seu, por exemplo. Então, a mensagem do hipocampo, quando ele vai acessar essas conexões, ele vai ver outros elementos que estão muito implicados nessa informação, vai ter aí o elemento afetivo. Então, a intensidade desse alerta tem que ser bem maior. Então, o hipocampo avisa para a amígdala que o sinal de alerta tem que ser mais intenso e que vai demandar, após esse sinal de alerta, de uma produção maior de substâncias como a noradrenalina, adrenalina e o cortisol para fazer o seu corpo reagir, fazendo acontecer aqueles sintomas neurofisiológicos, que é o suor frio, que é a dor na barriga, que é o batimento acelerado do coração. Então, assim, tudo, o sangue começa a circular com mais rapidez para que você possa reagir, para que seu corpo possa reagir. Então, seu corpo ele passa a consumir muito mais energia do que o que deveria, numa situação que não seja patológica. E o pior, o excesso da produção de cortisol provoca a morte neuronal, os neurônios do hipocampo acabam morrendo. Esse hipocampo das pessoas com ansiedade crônica, ele vai diminuindo de tamanho. A dificuldade de concentração, você se torna uma pessoa altamente esquecida, você sofre com coisas que não poderiam te causar tanto sofrimento se esse processo estivesse acontecendo de uma forma normal. Aí vem a questão do hiperfoco, para piorar, o seu pensamento fica sempre direcionado exatamente àquela situação que te traz sofrimento, que te traz dor, e que te traz todos aqueles sintomas que já foram citados. E aí você não consegue dormir. E o sono ele é fundamental nas nossas vidas, porque é só durante o sono REM, que é um nível de sono de qualidade, aquele sono em que nos leva a sonhar, quer que a gente lembre ou não desses sonhos, mas é nesse nível de sono que aquelas memórias de curto prazo que estão no hipocampo vão passar por um processo de seleção e aquelas memórias mais fortes, que tem maior envolvimento emocional, que tem mais elemento afetivo envolvido, elas vão ser selecionadas e vão virar memória de longo prazo, Elas vão ficar armazenadas no nosso córtex cerebral. Ou seja, sem sono não há memória de longo prazo. Então, são essas memórias de longo prazo que nos levam ao aprendizado. Cada vez que nos deparamos com uma situação que tem alguma relação com essas memórias que estão lá no córtex cerebral, o cérebro se encarrega de fazer, através dos neurônios e das sinapses, conexões entre essas informações. E aí é que entra o papel da atividade física em nossas vidas. Isso não quer dizer que nós deixemos para praticar essa atividade só depois que estiver no estágio avançado de depressão ou de ansiedade crônica, Ela tem que ser uma constante. A atividade física melhora a nossa concentração, nos dá mais disposição física e mental, faz produzir novos neurônios no hipocampo. Ela estimula a produção de endorfina,
que atua no nosso corpo, melhorando o humor, né? Estimulando a nossa memória. Isso desencadeia também uma melhor qualidade no sono, né? E que vai ajudar no armazenamento de memórias de longo prazo e, consequentemente, vai estar diretamente ligada ao processo de aprendizagem, porque vai facilitar, né? Uma pessoa que dorme, que está de bom humor, que está com a disposição física e mental, logicamente, ela vai estar mais preparada, né, para as situações de aprendizagem.